Salve, galera do grupo de questões C2, estamos aqui para responder a questão do dia. Então, sem mais delongas, vamos para a questão. Assinale a alternativa correta a respeito dos poderes da administração. Letra A. O gênero desvio de poder comporta duas espécies: abuso de poder e excesso de poder. Questão errada. Por quê? Porque o gênero desvio de poder não existe. Desvio de poder ele é espécie. Assim como excesso de poder. São duas espécies do gênero que? Abuso. O abuso de poder é o gênero. Então nós temos o gênero abuso de poder que se divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. O desvio de poder ele ocorre quando a gente pratica um ato fora da finalidade legal que a lei previu para aquele ato. Por exemplo, eu vou transferir um servidor público irresponsável, aquele bicho que nunca chega na hora, que não entrega nada, que o cara dá determinação, ele não cumpre, que quer mandar no chefe. Aí eu vou pegar e vou transferir para puni-lo. A remoção é um ato punitivo? Claramente não. Remoção não é um ato punitivo, ele é um ato ordinatório. Sendo assim, quando eu pratico uma remoção com a finalidade de punir, eu estou praticando um ato com uma finalidade diferente da prevista em lei. Então esse ato ele tem abuso, ele padece de abuso de poder. Já no gênero, já na espécie excesso de poder, nós estamos diante de um ato praticado fora dos limites de competência daquele agente. Imagina o seguinte: eu sou o chefe da repartição, a lei diz que eu posso aplicar aos servidores que estão subordinados a mim uma suspensão de até 15 dias para determinada transgressão. Eu vou lá e aplico 30 para mostrar que eu sou brabo. Posso? Não, porque eu não tenho competência para isso. Se eu fizer isso, eu estou incorrendo em abuso de poder na espécie excesso de poder. Entendeu? Então, questão A, errada. Questão B. Como regra, o desvio de finalidade materializa-se como uma espécie de vício sanável, admitindo a convalidação. Errado. O desvio de finalidade, ele é um vício insanável. Ele causa nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Lembrando dos elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que é que eu posso convalidar se eu tiver um vício nos elementos? Foco, forma e competência. Então, se eu tiver um vício de competência ou um vício de forma, eu posso até sanar esse vício, posso até convalidar esse ato. Mas para a finalidade, não. Então, questão B, errada. Letra C. Designa-se como poder vinculado ou regrado aquele que a lei atribui certa margem de liberdade para o agente público escolher a melhor forma de agir. Errado. E o que é que está errado aqui? É poder vinculado que dá margem de liberdade? Negativo. É o poder discricionário. Ele trocou os conceitos. O poder discricionário ele atua a partir da margem de liberdade que a lei dá ao agente para ele escolher entre opções que a lei prevê, isso é uma das possibilidades, ou através de conceitos jurídicos indeterminados, como boa-fé, como probidade. São conceitos que deixam à margem do agente a interpretação do que enquadrar dentro daquele conceito. Então eu estou diante da discricionariedade. Já na vinculação ou no poder vinculado, nós estamos diante de uma taxatividade legal. A lei diz exatamente como a gente deve se comportar, exatamente o que ele tem que fazer. Então, no poder vinculado, não há margem de liberdade para o agente escolher qual a melhor forma que ele pode agir. Ele vai escolher do jeito que está na lei. É a única possibilidade. A lei não dá margem. Então, letra C, errado. Letra D, o poder regulamentar refere-se à possibilidade de chefes do poder legislativo editarem atos administrativos gerais e abstratos para dar fiel cumprimento às leis. Tá correto isso aqui? Quase. Pegadinha safada. Tá aqui, ó. É o chefe do poder
legislativo e tem o poder regulamentar. Essa letra D, ela trata sobre o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É o poder que o chefe do poder executivo possui de editar normas gerais e abstratas, regulamentos, que vão ser expedidos mediante decretos para dar fiel cumprimento à lei. Basicamente, o que é que o regulamento faz? Ele destrincha algo que tem previsão legal. Por exemplo, a lei vem e diz: o servidor será submetido a uma comissão de avaliação de desempenho. Perfeito. Vem o regulamento e diz: a comissão de avaliação de desempenho será formada por fulano, beltrano e cicrano, se reunirá nos dias tal, tal e tal. Os critérios serão esse para funcionamento. Percebe? Ele pega algo que já tem previsão legal e destrincha aquilo ali. Mas é o chefe do poder legislativo que faz isso? Negativo. É o chefe do poder executivo. Então, questãozinha errada. Nos sobe o quê? Letra E. Para a corrente majoritária da doutrina, o abuso de poder sempre pressupõe um agente competente, enquanto para a corrente minoritária, o abuso de poder pode ser praticado por autoridade incompetente. Obviamente, questão correta, até porque as outras já estão erradas, mas essa aqui está correta mesmo. Porque o que acontece? A corrente majoritária da doutrina diz: se o agente for incompetente para praticar aquele ato, nós não estamos diante de abuso. Por quê? Porque nós temos uma competência negativa aqui. Aquele sujeito nem deveria estar praticando aquele ato. Esse ato nem existe. Só que a corrente minoritária, e ela com certa razão, ela diz o seguinte: o ato está sendo praticado. Mesmo que ele seja incompetente para praticar aquele ato existe, aquele ato está produzindo efeitos, inclusive ele pode praticar aquele ato com desvio de finalidade, com a finalidade diversa da prevista em lei. Então a gente tem essa discussão sim na administração, se o agente que pratica aquele ato ele tem que ser competente ou não para nós estarmos diante de um abuso de autoridade, mas prevalece sim que o agente ele tem que ter um mínimo de competência para a prática do ato. Ah, Vinho, mas você falou do excesso de poder quando ele pratica o ato fora do limite de competência. Exato. Ele tem competência para praticar o ato. Ele só extrapola na competência que ele tem. Lembra do exemplo que eu dei? Ele tem competência para aplicar a punição de 5 a 10. Ele aplica o quê? 30. Ele é competente para aplicar a punição? Sim. 30 dias? Não. Aí ele se excedeu. Aqui na letra E, a incompetência é para praticar o ato. Ou seja, para a letra E, o agente incompetente ele nem poderia aplicar a sanção se for trazer para o nosso exemplo. Perfeito? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Amanhã a gente volta com outra questão. Valeu, até mais!